Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid aqui e estamos no Sebo Clepsidra. Estou aqui ao lado do Floyd, Olá, pessoal. do Morpheus, né? Somos os sócios aqui de São Paulo, do Sebo Clepsidra. Temos também nosso sócio de Bauru, grande abraço ali para o Thiago. E a gente vai fazer aqui hoje uma coisa que a gente queria fazer desde o primeiro dia em que a gente conversou sobre a ideia de fazer o Sebo, que é gravar vídeos bem espontâneos, bem assim, sem nenhum tipo de ensaio, script, edição, para a gente fazer recomendações de leitura e comentar um pouquinho algumas notícias sobre o Sebo, sobre a editora, né, e sobre o mercado no geral. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou apresentar para vocês algumas dicas e algumas notícias aqui sobre um autor que está aí na crista da onda, ele está super pop e está sendo lançado por todas as casas editoriais, né, especialmente as grandes agora, né, do nosso mercado. E eu não vou falar de nenhuma delas, eu vou falar apenas de quem está lançando Howard Phillips Lovecraft nesse submundo das editoras independentes, né, no underground mesmo, nas edições alternativas. Então eu vou começar trazendo uma notícia para vocês de que essa edição da Ex Machina, Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, que traz 61 contos do Lovecraft, está se esgotando, né? As últimas cópias dele, o editor Bruno Costa mandou pra gente, estão todas com a gente, e vocês podem comprá-la na estante virtual, na Amazon e no site da Ex Machina. Nós aqui vamos enviar esses últimos pacotes para vocês. Mas é realmente uma quantia bem pequena. Então, assim... É a raspa do tacho ali, são os últimos que sobraram dessa edição. É menos de 15, para vocês terem uma ideia. Então, assim, aproveitem. E a gente não tem ainda uma data, né, da editora que vai dizer quando que vai surgir uma segunda reedição, uma segunda reimpressão, então não bobeiem. A outra dica aqui é uma notícia que tem a ver com a nossa editora também. Esta aqui é a edição da Ana Blume para a dissertação de mestrado do Caio Bezarias, né? Então, a totalidade pelo horror, o mito em Howard Phillips Lovecraft, né? É uma dissertação de mestrado dele sobre a função do mito e a mitologia na obra do Lovecraft, e está esgotada também. Então, a notícia que eu tenho para trazer para vocês é que nós vamos reeditar esse livro, não com esse título, ele vai se chamar Mitologia Lovecraftiana, a totalidade pelo horror. A gente reusa o título para ninguém achar que é uma outra obra, né? Mas a gente vai ter uma edição em capa dura, ilustrada pelo Dudu Torres, com um texto revisado, ampliado, um novo prefácio do Alcebiades Diniz e um artigo sobre a filmografia inspirada pelo Lovecraft ou baseada nas obras dele. Então aguardem, em breve vamos ter aí... Pelo Carlos Primati. Pelo Carlos Primati, exatamente. E o que eu gostaria de comentar mesmo para vocês é esta edição aqui, Desespero, Poemas, que as edições Nefelibata lançaram agora. Então, estou falando de uma editora independente lá de Florianópolis que lança edições artesanais com baixíssimas tiragens. Então, eles fazem 50, 60 cópias e depois acabou, né? Essa edição aqui é uma antologia de poemas do Lovecraft. Então, se você conhece ele pelos contos, pelas novelas, pelo romance dele, e você não conhecia ainda essa faceta dele escrevendo poemas nessa pegada de horror cósmico, a gente recomenda essa edição, né? Ela foi traduzida pelo Renato Sutana, que também traduziu Os Fungos de Yuggoth, que é outra edição de poemas do Lovecraft, lançada pela Nefelibata e que já esgotou. E a gente nem sabe se eles vão voltar a fazer. Então, não bobeiem, são realmente pouquíssimas cópias feitas. Não é que sobraram poucas, eles fizeram poucas. Então, fica essa dica. E agora eu passo a bola aqui pro Floyd, para as dicas dele aqui. Tudo bem, pessoal? Na verdade, a ideia desse vídeo é sempre fazer nós estamos experimentando o formato, e a ideia é trazer alguma notícia, alguma novidade, alguma coisa que a gente está trabalhando, está preparando para lançar, falar um pouco de livros que influenciaram nossa formação, que nos ajudaram a formar nossa personalidade, nosso hábito como leitor, porque antes de sermos livreiros, nós somos leitores apaixonados. Então, esses livros que nós discutíamos entre nós,
a gente discute algumas vezes aqui na loja, recomenda para algum cliente, alguém que está aqui, a gente mostra, né, esses livros e quem está distante às vezes não tem chance de participar dessa experiência. Então a ideia é fazer isso de uma maneira mais abrangente, que alcance mais pessoas. Então eu escolhi alguns livros, a ideia é essa, cada um escolher um pouco de alguns livros e falar sobre eles. O livro que eu escolhi é esse livro, que é o Walden, que é do Henry David Thoreau. É um livro que vai contar a história do Thoreau. O Thoreau ele é um pensador americano do meio do século XIX, 1854, e ele tem uma visão política muito forte, uma visão, ele é muito desgostoso com os rumos que a sociedade está tomando, com as transformações que a sociedade industrial está seguindo, e ele vai fazer um exílio autoimposto. Ele vai pegar um lago que é de propriedade de um amigo dele, que é o Aldo Emerson, que é um grande amigo dele. Ele vai pegar um lago, vai construir uma cabana nesse lago, que é o Lago Walden, que dá nome ao livro, né, que é Walden ou A Vida nos Bosques. E ele vai ficar vivendo nesse lago, isolado da sociedade, por um período de um ano e meio, mais ou menos. E ele vai ficar, durante esse período ele vai ter reflexões, ele vai pensar na sociedade, vai pensar na vida dele, e ele vai estabelecer o que é a vida, o que ele precisa, o que realmente ele precisa para viver, quais são os requisitos mínimos para estar vivo, para se considerar completo. E ele vai combinar nesse livro. Esse livro, quando eu li, ele transforma muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver o que é essencial, o que é necessário. O Thoreau tem um outro livro que é esse, Desobediência Civil, que ele também trata desses temas, né, de desconstrução dessas regras sociais, do que a sociedade impõe para nós. Então a minha dica é o Walden, A Vida nos Bosques, que tá muito, que pro momento atual, o momento que a gente vive, ele é muito atual, ele é muito moderno, muito pertinente, porque ele vai falar justamente desse isolamento, dessa sensação de isolamento e dessa sensação de estar sozinho consigo mesmo. É lógico que o experimento dele foi um experimento controlado, ele tinha um amigo que cuidava dele de tempos em tempos, ia lá ver como ele estava, tudo mais, mas a ideia é essa, você com você mesmo, o que o isolamento traz e quais as conclusões de vida que você chega com esse isolamento. A minha dica é uma dica da editora Veneta, que está relançando todos os títulos da Baderna e alguns novos, inclusive, e é um dos 2 livros mais famosos do situacionismo, né? Um seria justamente esse, que é a Arte de Viver para as Novas Gerações, do Raoul Van Hagen, né? E outro é o do Guy Debord, né? A Sociedade do Espetáculo. São 2 livros muito importantes, complexos, apesar da leitura ser bastante fluida, né? Eles escrevem de uma forma que qualquer pessoa possa ler aquilo ali sem nenhum problema. Só que o que eles trabalham lá é bastante complexo, né? E assim, o que eu tenho a dizer é que ele busca exaltar a simplicidade da vida em detrimento de todo o tecnicismo que o capitalismo empregou à sociedade desde a era industrial, né? Então, o que ocorre é isso. Ele dialoga muito com o Alden. Sim, dialoga bastante, né? Desobediência civil, inclusive. E a questão toda é essa, é que nós somos animais políticos e, portanto, nós temos que nos reconstruir diariamente, tendo percepção da natureza das coisas simples, sobretudo, para que a gente possa viver em harmonia com os demais elementos dessa sociedade. Eu acho que isso é um pouco simplista para falar sobre o livro, e realmente é um livro que choca, que te dá um supetão e te traz enormes diálogos com reflexão, melhor do que diálogos, reflexões, né? Sobre o cotidiano de nossa vida, que a gente esquece de coisas muito parecidas com banalidades, mas que no decorrer da vida a gente percebe que é o que a gente realmente precisa para viver, né? Então essa é a primeira dica, e a segunda é uma dica que vai parecer banal, como a gente estava falando, mas é algo
bastante lindo, né? O Snoopy, Belo na sua simplicidade, todo né? mundo conhece, de alguma forma todo mundo pode ter acesso, seja por um desenho, seja por uma tira de jornal, seja por um quadrinho, né? Um gibi, algo assim. E essa edição é da década de 60, uma das primeiras, e eu só gostaria de frisar que o Charles Cus tinha bastante referência, como Jack London, a gente estava falando do desenho animado, Tem uma que faz edição, uma tem referência. um desenho dos anos 70 que ele faz uma releitura, reconta o Chamado Selvagem do Jack London, que o Snoopy vira o personagem Buck, principal, né? o Buck. E é legal que esse desenho que passava em todo lugar aqui na época, passava no SBT, sei lá, e que me trouxe que me chamou a atenção pro livro do Jack London, pro Chamado Selvagem. E você vê, ó, aqui você tem, ó, é simples, mas ele tá falando, o importante é o amor, amigos. E isso daí é uma questão que eu acho que a gente tem que ressaltar nesse momento onde todo mundo ou tá isolado, ou tá vivenciando conflitos, né, políticos, etc. A gente tem que prezar, sobretudo, o amor entre nós, uma certa fraternidade, né? Porque isso é o que importa. Eu acho que é o que a gente pode construir de melhor. E se você coleciona quadrinhos antigos, nós temos várias edições dessas aqui, da Arte Nova, por exemplo, que são edições antigas, mas também temos as edições Pockets, né? As edições mais modernas da LPM, etc. Então, assim, não... acessível. É super acessível. Do jeito que você quiser. Pode ver os desenhos antigos, você pode assistir no YouTube, tem vários desenhos, vários canais tem, né? Exatamente. E essas Você não vai precisar desembolsar muito não para poder ter acesso, com certeza. E essas foram as nossas dicas dessa empreitada primeira, né? Não, nós estamos acertando o formato ainda, tentando ajustar aqui o modelo, mas a ideia é essa, é bater um papo, mostrar alguma coisa e falar alguma coisa das coisas que nos influenciaram. A gente está sentindo muita falta de ter vocês na loja, de ter esse contato, né, essa troca, de poder fazer essas recomendações frente a frente, né? De poder fazer os nossos lançamentos, os saraus, as palestras, os clubes literários, os clubes de leitura, mas enquanto nós estamos, né, nos precavendo, né, isolados, cuidem-se e procurem a gente nas redes sociais, se vocês quiserem falar com a gente está no Instagram, no Facebook, a gente tem o nosso site, né, o seboclepsidra.com.br, e a gente está nos marketplaces também, com o nosso acervo, então Estante Virtual, Amazon. Né? Se vocês quiserem dar alguma sugestão, pedir alguma coisa, consultar a gente. Sugestão de conteúdo, do que vocês gostariam de ver, que vocês não veem em canal nenhum. Estamos aqui, né, ao bel prazer do seu bom gosto. Então fica aí o nosso abraço, cuidem-se e até a próxima. Até a próxima.